Olá, eu tô aqui novamente para trazer mais novidades para você que quer aprender a educar melhor o seu filho e dar a ele boas maneiras. Muitos pais, sem perceber, acabam colocando a educação na mão dos próprios filhos. Esses pais esperam de alguma forma que os filhos aprendam a se comportar bem, aprendam a ser educados, aprendem a respeitar o próximo. Só que eu tenho algo a dizer a você, pai, isso não vai acontecer. O seu filho, ele precisa de um modelo para seguir. Ele precisa ser treinado, ele precisa de direção, de orientação. Eu vou dar um exemplo bem bobo assim. Quando um bebê começa a introdução alimentar, ele não sabe comer. Ele nem sabe que a comida serve para matar a fome dele. Ele tem uma leve ideia, porque ele vê as pessoas comendo, então ele sabe que aquilo precisa, ir na boca, que ele precisa mastigar, que ele tem alguma ideia de como funciona. Mas esse bebê, ele tá em treinamento, ele precisa treinar, praticar, conhecer, ele precisa ser orientado, até que então ele consiga se alimentar corretamente, comer com as pernas embaixo da mesa, que ele consiga comer usando os talheres, que ele consiga comer sem se sujar, que ele consiga comer com a boca fechada, e isso tudo leva tempo. Da mesma maneira que a gente tem paciência em ensinar o nosso filho a comer, a colocar o tênis, a tomar banho sozinho, a gente também precisa ter paciência em ensinar virtudes, valores, boa educação, bom comportamento, porque isso tudo é fundamental em um ser humano. É dessa forma que a gente se expressa no mundo e coloca o outro também, e serve o outro e coloca o outro na mesma posição que a gente, de respeito. Quando você fica na frente de um espelho, você só consegue enxergar o seu exterior, a sua estética. Você consegue ver se você é gorda, magra, se você é alta, baixa, se você tem olhos azuis, castanhos, verdes, mas você não consegue enxergar o seu interior. Nos nossos filhos, a gente, como mães, nós pais e mães, a gente trata o exterior dos filhos para apresentar eles ao mundo, mas o seu interior que a gente precisa trabalhar. É o interior que a gente precisa ficar modelando, né? Muitas vezes ele vai colocar uma roupa que talvez não fique muito bonita hoje, que talvez não fique tão agradável, mas o que realmente vai fazer com que ele tenha sua posição no mundo é o seu interior. Eu vou dar outro exemplo aqui de como a gente pode ensinar o nosso filho a respeitar o pai. Quando você está ensinando o seu filho a ter bons modos e a respeitar o pai, a gente deve entender que o pai é o cabeça da família, que o pai, ele tem uma figura super importante, é uma hierarquia. E quando a mãe, ela conversa com o pai com um tom baixo, sem gritar, sem alvoroço, ela apoia o pai, ela de alguma maneira está ali presente, né? Ela ouve, ela está atenta, né, às suas necessidades, ela está atenta ao chamado do pai, ela elogia, né, a sua posição, ela elogia a sua função, ela valoriza os seus deveres, e isso faz com que a criança seja direcionada a fazer o mesmo. É o seu exemplo que vai arrastar o comportamento da criança, e com isso você vai ensinando, você vai modelando o comportamento dela através do seu ensinamento e do seu exemplo. Nós, como pais, ajudamos os nossos filhos a se apresentarem no mundo quando mantemos eles limpos e bem vestidos. Nós honramos os nossos filhos quando nos preocupamos com a imagem deles, com a comunicação deles, com o comportamento deles. À medida que vamos ensinando os nossos filhos e servindo de exemplo, eles vão modelando esse comportamento como se fossem espelhos refletindo a nossa imagem. E é assim que deveríamos educar os nossos filhos. Eles têm muito mais de nós do que gostaríamos que fossem. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e Ele nos deu um exemplo perfeito para seguir. Deus nos ensina com a sua palavra e nos disciplina com provações. E à medida que a gente vai aprendendo e buscando a Deus e seguindo o seu exemplo, a gente vai se tornando muito mais de Deus do que do mundo. Em tudo o que diz respeito a boas maneiras, o objetivo é sempre servir o outro. Devemos explicar as coisas para os nossos filhos,
Por que que eles têm que escovar os dentes? Por que que eles precisam tomar banho todo dia? Por que que eles precisam dormir no horário? Isso facilita, faz com que eles tenham entendimento, consigam compreender o porquê de obedecer, o porquê de seguir. Por mais que eles sejam bem pequenininhos, eles têm uma capacidade inacreditável de entender o que você quer. Portanto, é essencial que nós, como pais, devemos assumir a responsabilidade pela educação dos nossos filhos. Não podemos esperar que os nossos filhos aprendam a ter um bom comportamento e a ter virtudes sem a nossa orientação e sem o nosso exemplo. Nós devemos sempre lembrar que os nossos filhos é um reflexo de nós. E que a educação é um ato de amor e dedicação e a gente precisa investir tempo na educação deles. O seu filho, ele precisa de você. Ele não sabe como se comportar, ele não sabe como falar, como agir. É você que deve mostrar para ele e ensinar para ele todas as boas maneiras e como servir as pessoas. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo. E mande esse vídeo para quem precisa ouvir essas coisas.